É nosso convidado o Dr. Hugo Aleixo, médico ortopedista e coordenador do Centro de Ortopedia, também responsável pela unidade da coluna do Grupo Trofa do Hospital da Boa Nova, a quem muito agradeço por juntar-se a nós. Sr. doutor, é sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada. A prevenção, como conseguimos perceber, pode fazer toda a diferença na saúde da coluna vertebral e vamos aqui falar precisamente e reforçar a importância desta prevenção. Mas eu gostava de começar por perguntar que tipo de lesões existem e que de facto levam então anualmente mais de 500 mil pessoas a sofrerem algum tipo de lesão na coluna. Sim, de facto este dia, o Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral, existe desde 2016, numa ótica de tentar que as pessoas estejam alertas. É um dia mundial, é celebrado mundialmente, portanto não é apenas em Portugal, e há várias iniciativas em vários países no sentido de alertar para a potencial morbilidade das lesões na coluna, porque, no fundo, a coluna é uma estrutura que é das principais estruturas do corpo. Claro que temos os pulmões, temos o coração, temos todas as outras estruturas que garantem a nossa sobrevivência, mas a coluna tem uma função de suporte, portanto, suporta-nos a cabeça e o tórax, tem uma função de proteção, protege-nos a espinal medula, de cima a baixo, ao longo das 33 vértebras, tem uma função de mobilidade, porque cada vértebra tem entre ela um disco e esses discos permitem-nos mexer no espaço, e tem a função de fazer a conexão da zona principal ao esqueleto apendicular, portanto aos membros superiores e inferiores. Portanto, é uma estrutura grande e é uma estrutura que só nos lembramos muitas das vezes dela quando temos dor, quando sofremos alguma lesão, ou então quando já temos alterações dos discos ou outras. É importante alertar principalmente aquelas alterações que nós não conseguimos modificar, o envelhecimento, essencialmente até o envelhecimento e a genética. Claro. Esses não conseguimos modificar, esses temos de os aceitar, mas algumas, se não quase todas as lesões na coluna vertebral, se calhar estou a ser um bocado exagerado, mas vamos imaginar que quase todas poderão ser evitadas, porque pensando, por exemplo, numa fratura de uma vértebra ou uma luxação de uma articulação da coluna, ou até um trauma medular, que são os principais problemas, grande parte deles são evitáveis. São evitáveis porque temos muitas lesões nos acidentes de trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham em andaimes, na construção civil, pessoas que tenham necessidade de ter equipamentos de segurança. Portanto, acidentes de trabalho são uma fonte de problemas de lesões. Outro grande grupo de pessoas que sofrem lesões são as pessoas com idades mais avançadas, com as quedas, as quedas na rua, as quedas em casa. Depois temos as lesões que ocorrem a título recreativo, por exemplo, nesta altura agora está a acabar o verão, mas as quedas, os traumas crânioencefálicos nos mergulhos, nas piscinas ou no mar, quando achamos que temos sítio para dar um mergulho e afinal acabamos por bater com a coluna no chão, não é? Na areia. Essa é a tal prevenção que nós podemos ter sem dúvida, sempre sem dúvida. presente. E acho que o principal intuito quando foi criado este Dia Internacional das Lesões da Coluna foi alertar para os danos que podem ocorrer na coluna, as fraturas, as luxações e os traumas medulares, neste grupo de pessoas que podem perfeitamente ser evitadas. Porquê? Claro. Havendo uma lesão na coluna, uma fratura, portanto, neste âmbito de lesões, são lesões que, além de dor, pela lesão propriamente criada, como a função, como a estrutura, as vértebras têm por dentro a espinal medula, se houver um traumatismo da medula, pode haver uma perda de função da medula. Mas existem diferentes tipos de lesões, não é? Sim, sem dúvida. Depois também merecem sem dúvida. Diferentes tipos de tratamento, claro. Sem dúvida, sim. Uma lesão mais simples, uma fratura osteoporótica, muitas das vezes até com uma imobilização é feito o tratamento. Agora, vamos imaginar que é um acidente de viação,
com um carro, uma moto, alta velocidade, que há um traumatismo, o carro tem cintos de segurança, tem airbags, mas há um traumatismo dorsal, imaginemos, em que há uma fratura associada de uma vértebra e há um trauma medular, um trauma da medula propriamente dita. Obviamente isso tem de ser reconhecido na hora, mas a pessoa pode ficar paraplégica, claro, não é? Portanto, claro. As lesões na coluna vertebral, claro que o espectro de lesões é grande, mas pode ir de uma simples dor que depois pode tornar-se crónica, a uma perda de função real, ou seja, claro. uma paraplegia, neste nível, se for neste nível, uma tetraplegia, em que a pessoa perde capacidades físicas reais. Obviamente que se a pessoa perde capacidades físicas vai ter impactos psicológicos. Claro. Portanto, a pessoa vai, no início, são lesões que ainda têm, principalmente as da espinal medula, não há grandes soluções. Portanto, são lesões que podem precisar de uma cirurgia, mas podem precisar de reabilitação. Mas lesões, se houver lesões efetivamente graves, é difícil recuperar o dano criado por estas lesões. E são pessoas que, perdendo uma função, vamos imaginar, um braço, uma perna, o que seja, as pessoas vão ficar limitadas, ficam deprimidas, têm perda de oportunidades de trabalho, Claro. Têm perdas de rendimento. Claro, portanto, há um impacto físico, emocional, social, psicológico, económico social, também. económico, brutal, Claro. porque são reabilitações que demoram meses, com multidisciplinares, muitas das vezes com pouca resultados lentos, mas que é o que se sabe hoje em dia que pode ajudar isto num traumatismo medular. Estou a pensar no pior dos casos. Sim, sim, claro. E aqui o apoio da família é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, no fundo, claro que há tecnologia que tem vindo a ser desenvolvida, com certeza vem na televisão, de tempos a tempos. Foi descoberto, portanto, um tratamento novo para uma pessoa que, sei lá, que tenha uma tetraplegia, um trauma medular. De facto, há muita tecnologia que está a ser desenvolvida. Portanto, temos, por exemplo, os exoesqueletos. Há empresas hoje em dia que são dedicadas a exoesqueletos, que permitem que a pessoa esteja sustentada e tenha algum movimento. Neste momento ainda são estruturas caras, mas permitem que a pessoa mantenha mais mobilidade. Mas há, por exemplo, tecnologia que pode implantar-se e que faz, não é perfeita ainda, mas que faz o bypass da lesão. Ou seja, imaginando uma lesão em algum dos níveis, pode fazer a ligação quase portanto, neurológica, em que a pessoa dá a instrução de que o movimento se faz. Claro. E não é perfeito, com certeza demorará ainda anos para aperfeiçoar, mas de facto há progressos. Claro, e continua a haver muita investigação nesse sentido. Sem dúvida que o melhor é evitar, Sim. portanto, prevenir. E precisamente ainda nesta linha de prevenção, Sr. Doutor, há alguns sinais e sintomas a que devemos estar atentos também, ou seja, quando procurar ajuda médica, quando será necessário procurar ajuda médica, quando temos alguma dor que nos pode indicar que de facto é necessário ter aqui uma avaliação de um especialista? Sim, portanto, vou Porque se calhar para o caso... uma típica dor de costas todos nós já tivemos, não é? Sim, sim. Vou se calhar, como acaba por ser um bocado... temos aqui vários tipos de lesões, claro, e de gravidades diferentes, excluindo aqueles que notoriamente ou levamos de ambulância ou pedimos a alguém para nos levar ao hospital. Exatamente, claro. Indo ao doente mais típico, vamos imaginar, a senhora reformada que está em casa, caiu e que tem uma dor que não deu valor, e que, passado 2, 3 semanas, resolve ir ou à urgência ou ao médico de família. Só usando assim, se calhar, este... Sim, que é um ótimo exemplo. Sim. Bem, habitualmente, nós temos, estatisticamente, praticamente toda a população vai ter osteoporose. A osteoporose não dói. Pois. A osteoporose consiste na perda de densidade
da estrutura óssea e na perda da capacidade de reter os componentes da hidroxiapatite do osso. Portanto, a osteoporose não dói. Perde uma densidade. Isso vai fazer com que, a partir da altura em que haja uma fratura, efetivamente a pessoa tenha dor. Se a dor se mantiver, habitualmente é difícil. É difícil quem tem uma fratura osteoporótica, por vezes, identificar a emergência, a necessidade de procurar cuidados de uma forma breve, mas diria que se não tiver com dor irradiada para as pernas, por exemplo, ou aquilo que se chama uma ciatalgia, uma ciática, uma dor ciática, sim. a dor, as picadas, adormecimentos, formigueiros na face lateral das pernas, à frente, atrás, ou algo que vejam que pode eventualmente estar associado à queda e mantém a dor, é muito provável que tenham uma fratura osteoporótica e aí devem procurar cuidados de saúde, médico de família, eventualmente terão de fazer um raio-x, isto indo pelo mais simples, não é? Porque, habitualmente, quando as pessoas têm problemas de lesões mais graves, lesões mais importantes, até com necessidade de tratamentos mais complicados, cirurgias, por exemplo. Por vezes, aquilo que as pessoas recorrem ao médico sem ser necessário alertar. Olha, veja isto. As pessoas sabem que há qualquer coisa de errado com elas e procuram um médico. Claro. No caso, por exemplo, de um mergulho mal calculado, com certeza ainda não temos os números deste verão, que de certa forma também ainda não terminou, ainda há muitas pessoas que estão de férias, mas pode acontecer o mesmo, Sr. Doutor, às vezes uma pessoa dá um mergulho, até pode bater com a cabeça, ficar algo tonto, ter alguma dor, mas desvalorizar esses sintomas e depois eles até aumentarem, depois ao longo dos dias, e se calhar uma ida ao médico não era... É uma boa pergunta. Não era desvalorizado. Habitualmente, quando há um traumatismo da coluna vertebral, vamos imaginar que estou a mergulhar, bato com a cabeça no fundo do mar e além dessa pancada, sofro um traumatismo da medula espinhal. Se esse traumatismo for um momento, a pessoa não se consegue levantar. Claro. Portanto, até para quem estiver com alguém na praia, é importante saber que isto pode acontecer. Sim. Eu recordo-me, a propósito disso, de uma história de um colega que conhecia no segundo, terceiro ano da faculdade e que se calhar até não está a ver hoje, que fez um traumatismo vertebromedular e que ficou com alguns déficits, não é? Ficou com alguns déficits e com algumas limitações. Também me recordo, portanto, para o resto da vida. Claro. Recordo-me também de um outro traumatismo vertebromedular que assisti, em que também foi na praia e que essa pessoa teve momentos em que se apercebeu que não conseguia ter a mobilidade dos membros inferiores e estava de barriga para baixo, ou seja, não se conseguia virar. Portanto, resumindo e concluindo, é importante, a título da praia, das piscinas, perceber que isto pode acontecer e identificar. Portanto, se formos com amigos, com família, alertar, perceber que isto pode acontecer. Obviamente, isto se for uma coisa imediata, mais brusca. Se for, por exemplo, uma lesão, às vezes uma luxação de uma articulação, uma lesão mais pequena de uma vértebra, habitualmente dá dor só. Portanto, os sinais de alerta, se for uma coisa que não dá um impacto logo, portanto, imediato, serão a dor, a manutenção da dor, que deve fazer com que as pessoas procurem ajuda, picadas, adormecimentos ou formigueiros ao longo do corpo e falta de força. A falta de força pode haver, portanto, há vários tipos de lesões, sem grandes pormenores, mas pode haver vários tipos de lesões e pode até haver uma lesão, é pouco provável, mas pode haver uma lesão que se instale nos dias a seguir ao traumatismo. Portanto, é importante a pessoa que sofre, que dá a pancada, ter essa noção. Claro.
Autocuidados. Exatamente. E tendo como base, então, a prevenção neste Dia Internacional das Lesões na coluna vertebral, já falamos aqui do uso de equipamentos de segurança, educação, consciencialização também sobre o tema, que podem ajudar a mudar um possível desfecho, não é? Como deu o caso dos seus dois colegas, infelizmente. Sr. Doutor, neste regresso às aulas também e regresso ao trabalho, podemos aqui alterar alguma postura, por exemplo, e deixar aqui algumas recomendações para também cuidarmos um bocadinho melhor da nossa coluna vertebral? Sem dúvida. Eu acho que, embora tenha uma especialidade interventiva, em que muitas das vezes o tratamento adequado até são técnicas mais ou menos invasivas, sim. Eu, sem dúvida, que toda a saúde ao longo da vida, na minha opinião, e também não só por formação profissional, mas também pessoal, deve ser com base na prevenção daquilo que nós sabemos que nos poderá acontecer. Claro. Portanto, uma vez criado o dano, nós não podemos revertê-lo grande parte das vezes. Dito isto, sim, acho que nos mais pequenos, no regresso às aulas, a quem tenha filhos mais pequenos, podemos, por exemplo, educá-los de que não devem ter muito peso nas costas. Eu sei que é difícil com a quantidade de livros que têm que levar, mas de pequenino é que se torce o pepino. É isso mesmo. Portanto, a pessoa tem que ter uma função educativa e explicar que até podem, eventualmente, levar a mochila para a escola, mas que não devem fazer esse transporte durante muito tempo, porque são esqueletos imaturos, que não têm estrutura muscular, estão a desenvolver e depois podem ficar com alterações do eixo ou sobrecargas que são perfeitamente evitáveis e daqui a 20, 30 anos, evitar algumas lesões degenerativas, essas degenerativas. Exatamente. Agora, isto dos mais pequenos, obviamente que depois, a partir de determinadas idades, a prevenção já vai muito daquilo que se cultiva mais cedo, portanto, numa fase já da adolescência já é difícil mudar comportamentos. Ou é a pessoa que consegue e que tem alguma vontade de alterar comportamentos e consegue fazer, mas pronto. Obviamente, o bom senso também impera. Sim. É verdade. Ter alguma atenção também na fase dos ginásios, não perceber que, sem dúvida, que é importante fazer exercício físico, mas não em demasia. Recordo-me também uma frase que na ortopedia se diz por vezes: muito exercício é bom para o ortopedista. Pois. Pouco exercício é bom para o ortopedista. Claro. Portanto, o equilíbrio está no meio. Exatamente. Portanto, não exagerar, ter atenção às posturas. Para quem não tem a estrutura, não tem a preparação física, não se alongar na quantidade, no peso que faz e ir progredindo com calma para evitar lesões. No regresso ao trabalho do resto da população, eu iria para, agora que as pessoas vêm cheias de vontade de trabalhar, depois das férias, se calhar ter atenção ao uso do cinto de segurança. Às vezes facilitamos para ir buscar o pão ou ir ao supermercado. Claro. E é uma distância pequena, não usamos o cinto de segurança. Muitas vezes nessas curtas distâncias acontecem os piores acidentes. Sim, andar de bicicleta, quem for de bicicleta, usar o capacete. Ter atenção, usar zonas dedicadas só para as bicicletas, que praticamente não existem, mas tenta-se. E depois, talvez, respeitar os limites de velocidade, porque quanto maior a velocidade, maior o dano, um eventual dano, maior a probabilidade de um furo de um pneu, bem, de uma lesão, mas essa é importante da coluna vertebral. Não é? Muito bem. E é sempre importante abordar estas dicas, ficamos com elas no nosso pensamento para depois colocar em prática. Foi um gosto falar consigo, Sr. Doutor. Muito obrigada. Obrigado. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos saber então quais são as questões que podem dizer respeito, como sabe, então, com este tema ou então à especialidade ortopedia. Estivemos aqui à conversa com o Dr. Hugo Aleixo, médico ortopedista e coordenador do Centro de Ortopedia, responsável também pela unidade da coluna do Grupo Trofa Saúde, Hospital da Boa Nova, que agora estará disponível para o ouvir a si ou também ler a sua questão. Para se inscrever, deve marcar o número de telefone 22-508-3297. Estamos preparados para receber a sua chamada. Aliás, já temos muitas inscrições, portanto, apresse se de facto quer aqui também colocar a sua questão. Tem também à sua disposição, como sabe, o nosso endereço de e-mail consultório, @portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Esperamos por si. Até já.